Há um milagre na sua boca, aquilo que você fala é o que você tem, as tuas palavras determinam literalmente o seu futuro. Quer ter um futuro especial? Aprenda a falar coisas boas, declare saúde, declare que o seu dia será perfeito, declare que a sua família é uma bênção, declare que o seu futuro será extraordinário, ministre sempre coisas boas sobre a sua vida. Se você fizer isso, você vai perceber que gradualmente aquilo que você está falando vai acontecer em nome de Jesus. Assim sendo, eu profetizo que o dia de hoje, sobre a sua vida, será um dia especial. Não vale encantamento, eu repreendo a tristeza, a amargura, a depressão, eu repreendo as setas malignas em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo céus abertos, portas abertas, prosperidade, saúde, riquezas. Eu profetizo as bênçãos de Deus de maneira extraordinária sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo alguns estudos sobre jejum e oração, porque nós começamos aqui no nosso encontro, no nosso canal, 21 dias de oração e jejum. Estamos no meio. Agora milagres vão acontecer. O sobrenatural vai acontecer na sua vida. E se você ainda não abraçou esse projeto, comece hoje, orando e jejuando. Reserve um tempo para você orar, reserve um tempo para você abrir a Bíblia e ler um pouco, reserve um tempo para você meditar e, claro, jejue. 21 dias de jejum. Claro que você não vai ficar, ou se você não pode, ou pode também, né? 21 dias sem comer, mas coma coisas específicas. Retire muitas coisas do seu cardápio. Você vai perceber como que a sua vida vai mudar em 21 dias, tá bom? Vamos embora lá. Eu estava estudando sobre Mateus 6, sobre o momento que Jesus ele dá uma direção sobre a oração e jejum. É importante sempre ressaltar isso, porque Jesus, ele diz assim, Mateus 6, versículo de número 5, e quando orares? E no versículo 16, e quando jejuares? No versículo 6, no versículo 5, quando orares? No 16, quando jejuares? Do capítulo 6 de Mateus. Observe que Jesus está dizendo assim, quando significa dizer que eles fazem. Porque o jejum e a oração não é se, mas é quando. Jesus estava ensinando a maneira, o modo que eles têm que orar. Com simplicidade, em secreto, apresentando para Deus, procurando fazer não para ser visto, com fé, crendo. Então Jesus ele dá um norte para as pessoas, porque a oração e o jejum têm que fazer parte da sua vida cristã. A oração ela é um diálogo simples, você com Deus, de maneira informal, como o filho fala com o pai. É uma oração, ela é uma entrega de vida. A oração é uma apresentação dos seus desejos. Claro que temos a oração de adoração, de louvor, de engrandecimento a Deus. Isso também faz parte. Mas a oração, de um modo geral, é você falar com Deus aquilo que vem no seu coração. Isso é uma oração. E o jejum? O jejum não é uma dieta para emagrecer. A dieta visa trazer um bem-estar para o corpo. E o jejum espiritual? O jejum espiritual ele tem que ter um objetivo, que é humilhar a carne. Ele tem que ter um objetivo e um propósito, alcançar algo. O jejum espiritual, ele tem que ter a renúncia de muito entretenimento, lazer, brincadeiras. Você tenta se afastar dos problemas. O jejum espiritual, ele tem que ter uma meditação na palavra. Agora, quando você ora e jejuma, o mundo espiritual ele é ativado. Anjos vêm com respostas. A sua visão profética fica mais afinada. Você passa a ter visões, revelações.
Deus começa a falar com você de maneira mais clara, mais próxima. Você começa a ter encontros com Deus que você nunca pensou que teria. Todas as vezes que eu oro e eu jejum, algo acontece na minha vida. No ministério, respostas vêm. Avivamentos, momentos de avivamentos, problemas que todo pastor passa com irmãos, com grupos, isso cai por terra. Com respostas para a prosperidade da igreja, vem. Todas as vezes que eu levei a igreja para orar e jejuar, Deus sempre respondeu com algo. Por exemplo, em determinado momento eu estava orando e jejuando. Eu tinha uma situação para resolver. Orando e jejuando. Eu deitei, dormi. Quando estava acordando, eu tive uma revelação de algo. Deus me trouxe o pensamento. Momentos depois, aquilo que Deus falou comigo aconteceu. Revelação. Quer ter visões, revelações, profecias, dons? Ore e jejum. Ore e jejum. Entra nesse propósito de oração e jejum. Você vai perceber o quanto que a sua vida vai mudar. Eu quero ler com você um texto que ele é interessante. Eu estou sentindo de falar isso hoje. E diz assim, em Mateus 6, 19. Olha a profundidade dessas palavras do Senhor. Jesus diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus, ele começa a trazer aqui o nosso foco não pode ser na terra. Por mais que tenhamos uma família, os filhos, alguns querem casar, outros querem adquirir algum patrimônio, a saúde para o corpo, tudo isso é bênção. Tudo isso é bênção. Agora, o nosso foco, coisas espirituais. Não podemos negociar por nada princípios espirituais. Não podemos perder o nosso foco, a vida eterna. Não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Não podemos. Jesus, ele deixa claro, olha, ajuntai tesouros no céu. Como que você ajunta tesouros no céu? Orando, jejuando, orando por pessoas, jejuando por pessoas, evangelizando, ajudando o próximo, ajudando o seu pastor, ajudando algum irmão necessitado, seja um problema financeiro ou algum problema pessoal. Ajuntar tesouros no céu é fazer a obra de Deus na terra. Você ajunta tesouros no céu. O que é ajuntar tesouros no céu? Galardões. Uma vez perguntaram como é que serão os galardões no céu. Ninguém sabe. Ninguém sabe se esses galardões que nós vamos receber é uma divisa, é uma condecoração no peito. Ninguém sabe o que são esses galardões. Se são pedras nem coroas, se são cores, intensidade de cores, ninguém sabe. Mas eu sei de algo. Se vamos receber galardões no céu, será algo maravilhoso. E chegando lá, as pessoas serão diferenciadas pelos galardões que elas receberam na terra, pelo trabalho feito delas na terra. Isso significa dizer que quanto mais você trabalhar para Deus na terra, mais você vai juntar tesouros no céu, mais você vai ter pedras na sua coroa, mais você vai ter uma recompensa também no futuro, também no futuro. Aí Jesus, ele diz assim, fechando, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A nossa pergunta para hoje, para você, é onde está o teu tesouro? O que você tem colocado como algo de mais valor na sua vida? O que você tem colocado? Onde está o seu tesouro? Alguns têm colocado o tesouro em cima do trabalho, tesouro em cima de um casamento.
uma construção. O seu tesouro tem que ser coisas espirituais. É Deus, é andar com Cristo, é louvar o nome de Jesus, é ter comunhão com o Espírito Santo, é estar apaixonado por Deus. É ali que você tem que colocar o seu tesouro. É ali que você tem que voltar o seu coração nas coisas espirituais. Porque veja, dentro desse mesmo capítulo 6 de Mateus, onde Jesus diz que nós temos que colocar o nosso coração nas coisas de cima do alto, ele fala para não andar ansioso, não se preocupar com coisa alguma, nem com o que vamos comer, beber, vestir, porque Deus cuida dos pardais, Deus vestiu o lírio do campo, e ele diz algo assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas? O alimento diário, a vestimenta, a moradia, o cuidado de Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Deposite o seu tesouro no reino dos céus. Deposite o seu coração no reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. E aí vai a fórmula para você começar hoje a depositar o seu coração no reino dos céus. Orar e jejuar. Meu amigo, meu irmão, não tem nada mais importante que vai te afinar nos projetos de Deus do que a oração e jejum. A oração e jejum, ela vai te colocar no centro da vontade de Deus. Vai. A oração e jejum vai te colocar no centro da vontade de Deus. Portanto, ore e jejue e veja o que Deus vai fazer. Deus vai mudar sua mente. Você vai ser metamorfoseado, mudar seu pensamento, transformar seu pensamento. Oração e jejum. Amém? Vamos orar? Estou com vontade de orar por você, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Falar com os céus, ao seu respeito, ao seu favor. E a gente continua em Mateus 6 amanhã, tá bom? Mas vamos orar agora para que Deus possa alinhar o seu coração com o coração de Deus. Os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Para que você possa encontrar o propósito de Deus na sua vida. Vamos falar com o nosso Deus? Você é capaz? Lembrando, você fez seu pedido de oração, está aqui embaixo, ó. Comentários. Está escrito comentários. Esquece comentários e leia pedidos de oração. Está escrito comentários, mas eu quero que você leia pedido de oração e faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, é pelo poder que é no nome de Jesus que eu venho te suplicar, Deus, desperta os meus irmãos, para que eles possam ter encontros contigo, encontros de paz, de alegria, de felicidade, para que eles possam, Deus, buscar tua face, para que eles possam, Senhor Deus, entregar o caminhar deles a ti. Meu Deus, meu Senhor e meu Rei, eu consagro, Senhor Deus, cada um. Eu te peço por eles, abençoa-os, faça-os prosperar, faça-os enriquecer, traz saúde, alegria. Senhor, por causa do coração sincero deles, por causa do coração, Senhor, voltado para ti, Deus, acrescenta todas as coisas. Acrescente a prosperidade, o alimento diário, o pão nosso de cada dia. Visita a esposa, os filhos, o marido. Deus, derrama a tua bênção sem medida sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, amado da minha alma, eu te suplico e eu te glorifico nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Deus. Que Deus te abençoe de uma maneira especial, uma maneira grande, uma maneira poderosa. Amém? Envie esse vídeo para algumas pessoas. Se você gostou, deixa o seu like. E até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a provisão de Deus. A provisão de Deus. Não falte. Amanhã, às 6h23,
provisão de Deus. Te amo muito, um grande abraço, paz, fica com Deus.